Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 12, nós iremos refletir sobre essa passagem também. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12, fala sobre as virtudes devem ser cultivadas. Amém? A palavra do Senhor diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus, por estarmos aqui nessa noite, adorando o nome do Senhor. E pela notícia muito maravilhosa que a irmã Zéza está numa recuperação muito boa. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Queridos irmãos, nós estamos assim refletindo sobre Colossenses desde o mês passado, Eu e o presbítero Edivan temos trabalhado com essa carta. E a última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre Cristo é tudo em todos. Então, Cristo, Ele é tudo em todos. Independente de onde viemos ou quem nós fomos, o importante é que hoje nós somos de Cristo, nós somos do Senhor. Então, na quarta-feira retrasada, nós falamos sobre isso, que Cristo, Ele é tudo em todos. Ele está em cada um de nós. Por isso nós somos chamados de cristãos, porque Cristo está em nós. E só relembrando aqui, a carta aos Colossenses são 4 capítulos. Os 2 primeiros capítulos, eles falam da supremacia de Cristo, fala sobre o que Cristo fez em nosso favor, fala que Cristo é a primazia, é o primeiro em tudo. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, ela nos diz de uma parte orientativa, é doutrina, é ensino, como é comum nas cartas de Paulo. Toda a carta de Paulo, ele tem uma parte que é de ensino, de orientação, de instrução, uma parte teórica, e tem a outra parte que é uma parte prática, como nós devemos fazer depois que nós já aprendemos a parte orientativa, Então, na primeira parte dessa carta, nós vimos aqui a supremacia de Cristo, o que Cristo fez por nós. O que foi que Cristo fez por nós, A primeira carta fala sobre isso, que Ele deu a sua vida por cada um de nós e que Cristo é a primazia. Os capítulos 3 e 4 que nós estamos entrando aqui, nós já estudamos do verso 1 até o verso 11, onde fala que Cristo é tudo em todos. Então aqui mostra a união com Cristo. Nós agora somos unidos com Cristo por causa do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso que nós agora somos ligados a Deus. Só existe uma forma de nós nos ligarmos a Deus, é através de Jesus Cristo. Não há outra forma. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, por isso que Paulo escreve aqui que Cristo, Ele é tudo em todos.
Ou seja, todo aquele que quer se chegar a Deus, só através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho. E nessa segunda parte, que é a parte mais prática, fala sobre a submissão dos cristãos, né? Nós devemos nos submeter às orientações do Senhor, aos mandamentos, aquilo que Ele ordena na sua palavra, para que nós possamos dizer, realmente eu sou um servo do Senhor, realmente eu sou filho de Deus, porque o filho sempre obedece o pai, não é assim? Quando o filho não obedece o pai, é desobediente. Então, nós, assim, devemos nos submeter, e Paulo vai mostrando aqui. Fala sobre a submissão dos cristãos e o que Cristo faz por meio de nós. A partir do momento que nós obedecemos ao Senhor, então Ele vai começar a trabalhar agora através de nós. Então, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós pensarmos, né, falarmos, Cristo é a primazia. Semana passada nós falamos sobre que nós devemos fazer morrer a natureza antiga, aquela natureza carnal. O irmão Rinaldo falou aqui sobre as tentações, né, que nós temos na parte sexual, na parte de soberba, de desejar outras coisas, de inveja. Então Paulo vai escrevendo aqui aos Colossenses que nós temos que fazer morrer essa natureza, né? Deus, Ele já nos dá todos os recursos. E ele fala isso no capítulo 3, do verso 5 em diante. Quando chega no verso 12, que nós iremos tratar agora, então, depois que ele diz, olha, vocês façam morrer em vocês prostituição, impureza, versículo 5. Paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E ele vai dizendo, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ainda no versículo 8, ele vai dizendo assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ele vai dizendo ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem. Então agora nós somos uma nova criatura. É isso que Paulo está mostrando aqui. E como uma nova criatura, nós devemos dizer não aquelas coisas que nos faziam pecar, né? Nós pecamos ainda hoje, nós somos ainda pecadores, mas nós não temos prazer em pecar. Nós não temos prazer em pecar. Nós temos prazer em adorar a Deus. Nós temos prazer em fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade seja assim penosa, porque muitas vezes nós temos que negar a nós mesmos, né? Temos que engolir alguns sapos na maneira normal que o pessoal fala, né? Por causa do Evangelho. Porque nós, como homem de velha natureza, nós queremos sempre ir e enfrentar, né? Com a nossa própria força, a nossa própria inteligência, mas como servos de Deus, a nossa luta, foi dita aqui, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é as potestades. Então, eu não devo lutar contra pessoas, porque as pessoas, elas devem ser amadas para buscar ao Senhor. Mesmo aquelas que são difíceis, nós devemos orar por elas. Então, Paulo vai dizendo isso aqui, para a gente não ter o quê? Maldade e maledicência, né? Não ter pensamentos lascivos, pensar mal de outras pessoas, querer fazer o mal, desejar o mal. Isso não é permitido mais, não cabe mais em nosso meio. Porque nós somos agora filhos da obediência e não filhos da desobediência. E filhos da obediência, não importa se ele foi judeu, se ele foi grego, se ele era circunciso, incircunciso, bárbaro, cito, escravo, livre, não importa. Depois que você arrepende-se dos seus pecados e você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Cristo agora é o que diz, Cristo é tudo em todos, Cristo agora está em nós. Então nós vamos caminhando para os céus. Uma ênfase nessa carta aqui também é a primazia de Cristo na vida do crente de forma integral. Então aqui na igreja eu sou crente, mas na minha casa, no meu trabalho, né, na rua, a primazia de Cristo na vida do crente é de forma integral. Integral significa total.
né? A gente, quando vai no supermercado comprar o leite, aí tem lá leite integral, aí tem o leite desnatado, semidesnatado. O integral é o mais gostoso, né? O semidesnatado e desnatado é porque às vezes a gente não pode mais estar tomando, mas o integral, então nós devemos ter Cristo integralmente em nossa vida. E isso nos aspectos espiritual, como indivíduo e nos relacionamentos. Em todas as áreas, Cristo deve estar à frente de tudo aquilo que nós fizermos, né? Mesmo que soframos. Alguns destaques da carta, dessa carta também, é a obra de Cristo no novo homem. Na parte primeiro capítulo, segundo capítulo, como eu falei, Paulo fala do que Cristo fez por nós. E o que foi que ele fez por nós? Vocês estão aí com a carta aberta? Veja aí o capítulo 1, verso 22. Ele fala que Cristo nos reconciliou, né? Ele vai dizendo assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, ele nos reconciliou, ele fez a reconciliação. Nós estávamos afastados de Deus, mas o próprio Cristo, na sua morte, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos dá uma nova chance, né? E também, no capítulo 2, verso 10, ele nos aperfeiçoa. Porque quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós precisamos mudar muitas coisas. Capítulo 2, verso 10, diz assim: também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, quando fala que também nele estais aperfeiçoados, significa que fora dele não tem como ser aperfeiçoado. Não tem. Então, nós não somos perfeitos ainda. Mas nós, quando Deus olha para nós, Ele já nos olha como filhos amados, como os santos de Deus, e Ele nos olha assim como aperfeiçoados. Porque o próprio Cristo, Ele nos aperfeiçoou e está nos aperfeiçoando. Mas cabe a nós abrir a nossa mente, o nosso coração, para que Ele habite em nós, Ele faça a vontade dEle em nossa vida. Nós temos que estar abertos a isso. E nesse estáis aperfeiçoados é justamente... nós não podemos, por nossa própria inteligência, nossa própria força, nossa própria riqueza, ser aperfeiçoado. Não podemos. Tudo é pela graça do Senhor. Outra questão também, Ele nos vivificou, Ele nos perdoou e Ele nos purificou. Ainda no capítulo 2, verso 12, diz assim, ó, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Cristo, veja que ele perdoou todos os nossos pecados, fala aqui, e encravou na cruz. Então, ele fala que quando nós antes éramos mortos nos nossos pecados e delitos. E muitas vezes alguém que nos conheceu num passado remoto, né, que conhecia aquele velho homem que cometia atrocidades, que cometia arbitrariedades, coisas erradas, aí às vezes alguém chega assim, mas você fazia isso, fazia aquilo, e agora você quer ser santo? Mas a palavra diz que Ele foi quem nos aperfeiçoou, é Ele quem nos faz ser santos, é Ele quem nos dá o perdão, não é aquela pessoa. Não sou eu que posso perdoar pecados, é somente Deus que pode perdoar pecados. E Cristo, quando morre na cruz do Calvário e nós entregamos a vida a Ele, os nossos pecados são perdoados. Então, veja que o capítulo 2, 1 e 2, Paulo vai mostrando o que foi que Cristo fez por nós. Ele nos reconciliou com quem? Com Deus. Senão a gente não tinha vida eterna. A gente ia para o lago de fogo.
Ele está nos aperfeiçoando e nos aperfeiçoou. Então, cabe a nós buscar ser mais perfeitos diante do Senhor. Cabe a nós buscar ser mais parecidos com Cristo. Nas nossas atitudes, nos negócios que nós fazemos, naquilo que falamos, onde nós olhamos, o que escutamos. Em tudo isso, Deus é glorificado em nossas vidas. E Ele vai dizendo que Ele nos vivificou. Veja que fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que Deus ressuscitou Jesus. E Ele vai dizendo, o versículo 13 do capítulo 2, e vós outros que estáveis mortos, nós éramos mortos. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E por que não para condenar? Porque o mundo já está condenado. A única forma de, assim, ser justificado, ser reconciliado, é através de Jesus Cristo. Paulo vai mostrando, só através de Cristo. Cristo é tudo em todos. E ele também, aí a partir do capítulo 3, no verso 16 aqui, que nós lemos, ele vai nos capacitando, ele vai dizendo a forma. Então, agora Paulo, ele mostrou o que Cristo fez por nós, a partir do capítulo 3, ele vai mostrando que Cristo, ele nos capacita, ele vai dando de que forma. Então, capítulo 3, verso 16, ele vai dizendo assim, habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo, o que é habitar? É morar, é estar, é fazer ali moradia, é estar presente, é estar sempre ali. Nós vamos trabalhar, mas temos uma casa onde nós voltamos. O que é que nós fazemos na nossa casa? Nós habitamos ali, nós descansamos, nós nos alimentamos, Nós, assim, temos um relacionamento bom com nossa família. E ele diz aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, nós temos a palavra do Senhor. E essa palavra, ela deve habitar em nós. E ela deve encontrar o quê? Guarida em nossos corações. Nossos corações, as nossas almas, as nossas mentes devem descansar naquilo que Cristo fala. Não é naquilo que muitas vezes alguém fala, dando só palavras de si próprio, mas são as palavras do Senhor que têm poder. Paulo, em alguma ocasião, lá em Corinto, ele diz assim, eu não vou argumentar com vocês, nem ganhar vocês com a minha palavra, mas com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus, Paulo diz assim, que eu vou apresentar a vocês, e o poder da palavra é quem faz a transformação. Não é a palavra de quem está pregando, de quem está falando, mas é a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela quem faz a diferença. Ela quem vai e faz aquilo que Deus destinou e designou ela a fazer. Então, quando ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ele está dizendo assim, não deixe de ler, não deixe de meditar, não deixe de refletir sobre a palavra de Cristo, sobre o que Ele ensinou, porque o que adianta nós sermos cristãos se nós não conhecemos Cristo, se nós não conhecemos aquilo que Ele falou, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele passou por nós, Não adianta sermos crentes assim. Crentes em quem? Em Cristo. Conhece Cristo? Eu tenho que conhecer Cristo mais e mais. E o Espírito Santo, ele vai me ajudando. Ele vai me alimentando e eu vou me regozijando. E às vezes eu leio a mesma passagem, mas aquela passagem, o Espírito, ele vai me dando outra mensagem que seja mais reconfortadora para a situação em que eu estou passando. A palavra é a mesma, mas as situações são diferentes, muitas vezes. Por isso, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ele vai dizer no verso 16, instruí-vos. O que é instruí-vos? Eu ensino a vocês e vocês me ensinam. Eu ensino meu filho me ensina. Minha neta de 5 anos, 6 anos, ela me ensina. Muitas vezes, numa atitude dela, numa palavra que ela fala. Mas Paulo, quando fala aqui, ele está falando de igreja, que nós devemos instruir uns aos outros.
na igreja, na nossa casa. E ele fala, e aconselhai-vos mutuamente. O que é ser mutuamente? Mutualidade. É um ajudar o outro, um aconselhar o outro. Não tem ninguém aqui tão sábio que não possa ouvir um conselho. Eu tenho 50 anos de evangelho. Eu não preciso ouvir que um menino que tenha 1 ano de evangelho venha me orientar. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. O cristianismo, ele diz que nós devemos aconselhar uns aos outros. Muitas vezes, a pessoa tem 1 ano de cristão, mas ele entrou assim de cara, de cabeça, de corpo e alma na palavra de Deus, e ele conhece a palavra de Deus tão bem, que ele pode aconselhar, pelo poder do Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo. E nós temos, aqui fala sobre isso, que nós temos que ter o discernimento espiritual também. Paulo fala isso lá no capítulo 1 e 2. Por que o discernimento espiritual? Para que nós possamos saber se aquela palavra é de Deus ou é do homem. Muitas vezes o homem ele fala com tanto ímpeto, né? Ele levanta tanto a mão, ele pula, ele grita de tantas formas e nós pensamos, mas não é de Deus. Porque você tem que ir à palavra de Deus para ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. O próprio Paulo, ele estava pregando em determinado lugar. E os irmãos que estavam ouvindo, eles estavam examinando as Escrituras, Antigo Testamento. Porque a Bíblia, ela não assim tem pontos divergentes. Há pontos que nós não entendemos, mas não tem pontos divergentes. E Paulo pregava e ele elogiou aqueles irmãos, porque os irmãos iam nas Escrituras para ver se o que Paulo estava pregando era a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, não a palavra do homem. Então aqui, quando ele diz, instruí-vos uns aos outros e aconselhai-vos mutuamente, aí ele vai dizendo, em quê? Sabedoria, em toda sabedoria. Como é que se adquire sabedoria? Irmão Rinaldo, ele leu aqui a carta de Tiago, irmão de Jesus. E lá diz que se nós não temos sabedoria, nós sabemos que precisamos mais de sabedoria. Eu oro muito por isso. Senhor, dá-me sabedoria. Todos os dias eu oro ao Senhor. Senhor, dá-me sabedoria. E Tiago fala isso. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. E Ele dá sabedoria, Ele não lança em rosto. E Provérbios fala também, no capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos, eles desprezam isso. Desprezam a sabedoria. Se conformam apenas com a superfície da palavra de Deus. Tem tesouros inestimáveis que nós temos que entrar. Essa carta aos Colossenses tem tantas coisas aqui que nós passaremos talvez até dezembro falando sobre essa carta, né? Mas os irmãos leiam, meditem, se aprofundem, não fiquem só na superfície. Muitas vezes nós ficamos só na superfície e depois, lá na frente, nós desanimamos, nós nos entristecemos, nós assim não queremos vir mais à igreja, nós não queremos falar mais com os irmãos. Por quê? Porque a nossa visão de cristianismo, ela é muito superficial. Por isso que a palavra diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A sabedoria está aqui. Aqui está. E fala em toda, não apenas feito caixinha de promessa, né? Antigamente eu lembro, lá em casa tinha uma caixinha de promessa, né? E o que é que tem na caixinha de promessa? Só tem coisa boa, só coisa boa. O Senhor, Ele vai contigo por onde quer que andares, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas diz assim, não minta mais, seja íntegro, seja justo. A caixinha de promessa tinha os versículos, você já tirava, né? Era feito um horóscopo. A Bíblia não é horóscopo. Por isso que tem que ser instruído em toda a sabedoria, em toda a palavra de Deus. Naquilo que é difícil para que nós cumpramos e naquilo que não é tão difícil. Mas em todas essas coisas, Deus ele vai nos ajudando. Por isso que o Espírito Santo está em nosso meio, para nos consolar. O Espírito Santo ele tem uma missão. A missão dele é glorificar Jesus Cristo. Essa é a missão principal do Espírito Santo. O próprio Jesus diz assim, não vou deixar vocês órfãos, lá capítulo 14 até 16.
né, de Evangelho de João. Não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou deixar outro Consolador. E ele vai me glorificar. Ele vai lembrar vocês tudo aquilo que eu ensinei. E ele vai estar sempre com vocês. Jesus vai falando sobre essa missão do Espírito Santo como Consolador. Por isso que a igreja ainda permanece em pé. Não é pela nossa euforia, nem pela nossa força, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nos move, né, no ambiente sobrenatural. Tendo 2 ou 3, Ele está aqui no nosso meio. Né? Então, mutuamente em toda sabedoria, aí ele diz, louvando a Deus. De que forma? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Veja só, meus irmãos, hoje a música ela tem sido utilizada de uma forma assim, para agradar as pessoas. Por isso que os hinos, nós temos que olhar os hinos à luz da palavra de Deus. Tem hinos que são bonitos, mas eles não têm base bíblica. Então são hinos que ele não vai instruir com sabedoria, ele não vai aconselhar com sabedoria, porque esse instruir e aconselhar, também através de louvar a Deus, através dos salmos, dos hinos, tem que ser hinos que tenham base bíblica. Então, muitas vezes, os hinos são antropocêntricos. Antropos significa aquele que anda em pé, o homem. E cêntrico, que é o centro. Então, muitos hinos, o homem é o centro das atenções. Os hinos não são para adorar a Deus, mas são para mostrar a minha tristeza, e pode ser cantado, né? Mas nós adoramos ao Senhor estando tristes ou alegres. Hinos são para mostrar a minha incapacidade muitas vezes, e que assim, eu preciso disso, Senhor, só me falta, eu já fiz por ti. São hinos assim que você mostra que como se o homem fizesse tudo e Deus não fizesse nada. E aqui nós vemos que Cristo é tudo em todos. Ele desceu da sua glória para nos dar vida eterna. E isso é o que importa. Isso é o que importa. Por isso que ele diz aqui, ó, não importa se você é escravo, se você é livre, se você é judeu, se você é grego, Cristo é tudo em todos. Então ele veio e o sacrifício dele foi para todos, independente da posição social, da condição financeira, da raça, se é índio, se é negro, se é asiático, se é mestiço brasileiro, independente disso, Cristo é tudo em todos, mas nós temos que aprender de Cristo, porque agora, nessa parte da carta, Cristo, ele quer trabalhar através de nós. Então nós temos que instruir uns aos outros, nós temos que aconselhar uns aos outros. De que forma? Com a palavra de Deus. Eu lembro que muitos hinos que as crianças cantavam na minha época, eram hinos que elas aprendiam sobre Deus. Hoje vejo crianças cantando hino de adultos, que nem compreendem aquela mensagem muitas vezes, mas porque vai olhando ali para as celebridades, porque não há celebridades. Cristo é que é tudo. Paulo mostra isso, é a primazia. É a primazia. E veja só, em Colossenses nós vemos também quem é Jesus. Só para a gente assim, vocês vão olhando aí. Capítulo 1, verso 14, diz que Cristo é o Redentor. Vamos ver aí. Cristo é o Redentor. Ele vai dizendo assim, né? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que é ser redentor? É aquele que resgata, é um resgatador. Então, ele é o redentor, é o nosso redentor. Ele nos resgatou de onde? Das trevas, do poço de lama, do lamaçal do pecado. Ele nos resgatou, então ele é o redentor, ele é o resgatador. Ele também é a imagem de Deus. Versículo 15 aí, do mesmo capítulo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Filipe, certa vez, perguntou, disse a Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse a Filipe,
Estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o próprio Jesus, ele era a imagem do Deus invisível. Então, Jesus, por isso os homens, os discípulos ali junto dele, diziam assim: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos que já estavam caminhando com ele. Não sabiam ainda. Aí Jesus pergunta: o que é que o povo diz que eu sou? Jeremias, Elias, alguns dos profetas. E vocês? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, muito avexado, nordestino ali, aí diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: muito bem, Pedro, mas não foi a carne e o sangue, mas foi o próprio Deus que revelou a Pedro isso. Como é que nós estamos vendo o Senhor? Ele aqui, ele é a imagem de Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras e vemos o caminhar de Jesus Cristo aqui, é o próprio Deus, através do seu Filho ali, mostrando o seu grande amor. Lembra lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. Então, tudo aquilo que Jesus fez, chegou para a mulher e disse assim: não chores. Não foi assim? Ele chora por Jerusalém. Ele olha assim e vê Jerusalém afastada de Deus. E ele chora. E ele diz assim: como uma galinha que aninha, que junta os pintinhos, eu quis te juntar, Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas. Então, Jesus, ele é a própria imagem do Deus invisível. Eles tiveram o privilégio de ver isso, mas nós não, mas nós vemos através da fé. Fala que ele é o Criador de todas as coisas, versículo 16. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 16. Então, Colossenses, ele vai mostrando quem é Jesus. E é esse Jesus que nós adoramos. É esse Jesus que nós entregamos as nossas vidas. É esse Jesus. Não é o Jesus da barganha. Não é o Jesus que eu coloco no canto da parede. E diga: se o senhor não fizer isso, eu não vou fazer mais isso. Que Jesus é esse? E veja aqui, ele é a imagem do próprio Deus. É o Criador de todas as coisas. Verso 17, capítulo 1, diz que ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é quem sustenta todas as coisas. Então, por isso que Paulo vai falando sobre essa primazia aqui. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Mas o cabeça não é pastor, não é evangelista, não é dirigente. O cabeça é Cristo. Se nós não obedecemos a Cristo, nós não obedecemos a Cristo. Então, como é que pode o corpo não obedecer à cabeça? Então, no verso 18 do capítulo 11, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha o que, irmãos? A primazia. Ele tem a primazia. Então, ele é a cabeça. Como é que eu posso fazer coisas que desagradem a Deus? Ele é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça. E eu faço muitas vezes isso. E às vezes até justifico. Porque fulano faz assim, cicrano faz... Não importa fulano e cicrano. O que importa é eu e Deus. Essa questão individual entre eu e Deus. Eu não vou ser salvo no lugar da minha esposa, nem ela no meu lugar. A salvação é individual. Então, independente se alguém desobedece, se alguém não obedece a palavra do Senhor, independente disso, ele continua sendo cabeça. E quem não está submisso à cabeça, está fora da submissão de Deus. E fora da submissão de Deus, trevas. Tem que se arrepender e voltar para a cabeça. Um corpo sem cabeça é maluco, louco. Então, tem que vir para... Aqui é a cabeça que é Cristo. E temos que estar submisso à cabeça. E essa cabeça que é Cristo. Ele deixou
a forma de como nós devemos andar na sua palavra. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele é a plenitude de Deus. O que é plenitude? Hoje alguém me fez essa pergunta, não foi ontem, alguém me fez essa pergunta. O que é plenitude, né? Veja só, Jesus é a plenitude de Deus. Plenitude significa totalidade. Não tem mais vaga. Está totalmente preenchido. Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Ele não é uma partezinha de Deus, mas ele é toda a plenitude. Ele é Deus. Então, quando começa fazendo lá o seu evangelho, quando ele começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo vem trazendo esse ensino aqui, mas esse ensino está lá em João também. João vai falando sobre isso. Paulo está destrinchando aqui. Ele vai assim, facilitando para que nós possamos compreender melhor. Então, ele é a plenitude de Deus. Ele é o reconciliador. No versículo 20, diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Quer sobre a terra, quer nos céus. Então, veja só. O sangue de Jesus, né, não foi em vão. Alguns talvez tornem, em vão, por quê? Porque não seguem as orientações do Senhor. Mas o sangue de Jesus foi derramado, que nós aqui domingo, na Santa Ceia, nós relembramos aqui o pão e o vinho, representando o corpo e sangue derramado. Ele nos reconciliou com Jesus Cristo, também com Deus. Então, se não fosse o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Então, amados irmãos, e ele é um mistério de Deus que foi revelado. Não existe mais mistério. Muito se fala, isso é mistério. Não existe mais mistério. Capítulo 2 aqui, verso 2. Foi até lido, acho que aqui. Paulo diz assim, a partir do verso 1: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, né, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Aí no 2 ele diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, o mistério de Deus é Cristo. Então, não existe mais mistério. Foi desmistificado. Então, o que era mistério para nós, né, os que não ainda tinham aceitado Jesus como Salvador, o próprio Deus, né, ele desmistificou, que foi quem? Cristo, através do seu sacrifício. Então, veja só, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, o mistério de Deus é Cristo. Não existe mais mistério. Não existe mistério. Cristo, ele se deu por todos. Ele se revela na sua própria Bíblia. E não existe aquele mistério do Evangelho que estava sendo esperado. Quem seria o Messias? Quem seria aquele que iria nos levar aos céus? Cristo. Então Paulo vai falando sobre isso. Então ele vai dizendo ainda aqui, no verso 3, plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, se nós não temos isso à cabeça, que é Cristo, esses conhecimentos e essa sabedoria, que são tesouros, elas estarão ocultos ainda. Será mistério, por quê? Porque a gente não está conhecendo mais do Senhor. A gente só está ouvindo, como o Tiago também fala, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E para ser praticantes, nós temos que aprender da palavra do Senhor. Então, aqui a igreja de Colosso, Paulo mostrou esses aspectos do Senhor, né? As horas foram embora,
De hoje a 15, nós vamos voltar aqui. Veja só, a igreja aos Colossenses, ela foi muito atacada por heresias. Havia muitas heresias. E essas heresias, elas tinham 4 aspectos. Ela tinha um aspecto filosófico, tinha um aspecto legalístico, tinha um aspecto místico e um aspecto ascético. Filosófico, não é? Vamos falar daqui a 15 dias. Mas só o que é que a filosofia faz? Ela quer buscar em busca da verdade. E muitas vezes dentro do próprio homem. A Bíblia diz que a verdade é Cristo. E que nós temos que buscar, aqui fala isso no capítulo 3, buscar as coisas lá do alto, não as coisas daqui, nem as coisas daqui de dentro. Né? A filosofia, a psicologia, né? É para você tem que buscar aquilo, está lá dentro de você. A solução dos seus problemas está dentro de você. Não está. Não está. Está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Mas vamos parar por aqui. Deus seja louvado em nossas vidas. Leiam a carta aos Colossenses. Eu garanto que em 15 minutos vocês leem. É uma carta muito boa, assim, muito gostosa de se ler. Você vai vendo instruções maravilhosas para nossas vidas. Deus seja louvado. Vamos orar ao Senhor. Tem algum aviso? Jó? Tem não, né? Tem sexta-feira, nós temos escola bíblica. Então a escola bíblica é a partir das 19h30. Então está funcionando as classes de adultos, classe jovem e classe dos juvenis, né? Então se vocês têm crianças a partir dos 10, 11 anos, podem trazer, né? Que tem a sala com a irmã Dani. Tem a sala do discipulado. A última aula foi a semana retrasada, e agora os irmãos discipulados passaram para as outras salas, né? Mas se tiver novos irmãos, para a gente formar essa turma de novo, né? Teve uma irmã que se converteu aqui na terça-feira de oração. Estávamos na oração aqui, e uma irmã veio sedenta, né, da palavra de Deus. Mas vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar o irmão Gilson. Ele vai orar aqui, finalizando o trabalho. Vem aqui, meu irmão. Ele vai orar e nós impetramos a bênção. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Agradecendo a Deus, né, por essa noite tão maravilhosa que Deus concedeu para a gente. E vamos orar. Justo e eterno Deus, que Deus venha abençoar cada um que esteja aqui, Senhor. Que Deus venha fazer a vontade dEle, Senhor Deus. Mas que Deus venha acabar com essa pandemia, Senhor Deus. Mas eu creio em Ti, Senhor Deus, que tudo que está acontecendo no mundo é permissão Tua, Senhor Deus. Só Tu vai cessar essa guerra. Está tendo coisa, Senhor, que está acontecendo no mundo, mas tudo pela Tua permissão. Que o Senhor venha abençoar cada um que esteja aqui, pedindo a Ti uma cura, pedindo a Ti um trabalho, uma porta de emprego, Senhor Deus. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está na frente de tudo, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, curar a irmã Zésa. Amém. Que ela esteja, amanhã ela esteja mais melhor ainda, Senhor Deus. Eu creio em Ti, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebam a bênção, amados, estendam as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós que estamos reunidos aqui e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Nós dizemos amém. Deus os abençoe. Glória a Deus.